santo lugar. Nós estamos no Santo Monte. E aqui nós viemos adorar o nosso Deus. Ouça a voz de Deus através desta música. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Bom sábado. Bom sábado. É um privilégio estar com vocês aqui. Vocês não se incomodam se eu vir um pouco para frente, né? Tudo bem? Professor gosta de estar próximo. E minha formação inicial é professor. Eu sou professor. Então, prazer em conhecê-los. Não conhecia a Igreja Central de Jaraguá do Sul. Já estou aqui desde janeiro deste ano, mas ainda não tinha tido a oportunidade de, no meu itinerário, estar aqui com vocês. E é um privilégio, me senti muito acolhido nesta igreja. Muitas pessoas vieram, me cumprimentaram, sem saber, vieram e me cumprimentaram. Fiquei muito feliz. Continue assim, esse é o espírito da igreja. Tratar bem a todos aqueles que se chegam à casa do Senhor. Muito, muito obrigado. Eu queria nesta manhã conversar um pouquinho com vocês e sobre o paradoxo da vida cristã. Só que aí você já está indo para o final, aí você vai ter que voltar aí. Isso. Aqui está ligado já, né, Cristiano? Obrigado. Jesus e o paradoxo da vida. Qual é o paradoxo da vida cristã? Por que nós estamos aqui? Aonde nós queremos chegar? Por que nós sofremos? Por que nós agimos como algumas vezes nós agimos? Quais são os paradoxos que nós enfrentamos na vida? Mas como um bom professor, eu quero lembrá-los de que Jesus Cristo utilizava-se de dois métodos: parábola e paradoxo. A parábola todos nós conhecemos. Se nós formos no índice remisso da Bíblia e buscarmos a palavra parábola, nós vamos encontrar uma série de versos bíblicos que destacam a palavra parábola.
Mas não só de estar com a parábola, nós também encontramos parábolas. O que eram as parábolas? Quantos estudantes aqui no domingo passado prestaram Enem? Deixa eu ver as mãos, se tem alguém, né? Ninguém prestou Enem aqui? Então deve... A senhora prestou Enem? Prestou? Olha, uma saudação JA para a senhora. A senhora quer fazer algum curso ou não? Ou a senhora prestou só para... Por prestar. Não, por prestar não. A senhora prestou o Enem. Um dos principais exames nacionais. Parabéns, estou orgulhoso da senhora. Ok, o Enem. Vou fazer uma comparação das parábolas com o Enem. A minha formação é física, eu sou professor de física. Eu fiz física, tenho mestrado na área de engenharia. Então, eu gosto um pouco de matemática. Imagine a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Aí eu vou enunciar a lei da inércia para vocês. Todo corpo tende a manter o seu estado de movimento ou de repouso, a não ser que uma força atue sobre ele, alterando o seu estado de movimento ou de repouso. Nossa, professor, não entendi nada. Mas essa é a primeira lei da inércia. O que o Enem faz? O Enem faz o seguinte, ele pega essa lei e vamos ver se o estudante entendeu, contextualizando ela numa situação do cotidiano. Ok. Acho que todos nós aqui já andamos de ônibus alguma vez na vida. Ou de pé ou sentado. Já teve a sensação de quando o ônibus freia, para onde é a tendência do seu corpo ir? Para frente. Ótimo, maravilha. Quando a gente freia um carro, a tendência nossa também, que está dirigindo, é ir para onde? Para frente. Ok, vou fazer uma outra pergunta agora. Nós estamos... Eu vou parar aqui. Eu estou parado ou estou em movimento? Quem acha que eu estou parado? Vamos, gente. Eu estou parado ou não estou parado? Quem acha que eu estou parado? Ok. Quem acha que eu não estou parado? Deixa eu ver as mãos. Tá aí. Quem não acha nada? Ok. A pergunta que vocês deveriam ter feito para mim é: qual referencial em relação ao quê? O senhor está parado ou em movimento? Em relação a vocês, a minha posição muda de lugar? Não. Então, para vocês, eu estou o quê? Parado. Agora, imagine que a igreja de Jaraguá do Sul, vocês estivessem na lua. Pela graça de Deus, quando nós formos salvos, nós vamos poder visitar os outros mundos. Então, imagine que vocês estivessem na lua e olhassem para mim. Eu estaria em movimento ou parado? Porque a terra está o quê? Girando. Se a terra parasse hoje, agora, nesse momento, todos nós seríamos arremessados. Porque nós estamos em movimento em relação a alguém que está na lua. Isso é a lei da inércia aplicada no Enem. Deu para entender? A parábola era a mesma coisa. Quando o Senhor ia e ensinou a parábola dos talentos, a um deu 1 talento, a outro 2. E o servo foi embora, voltou para cobrar os talentos. O que Deus estava querendo dizer? Ele estava se usando de uma situação do cotidiano, ou seja, alguém que trabalha, recebe um salário, tem um rendimento, e o que faz com aquele rendimento ou com aquele lucro? Quando o Senhor volta, pergunta: onde estão os talentos que eu te dei? O que nós fazemos com os nossos talentos? A parábola da vinha, nós temos que estar ligados a quem? Ao Senhor, como os ramos estão ligados. Então, a parábola era buscar uma situação do cotidiano daquela época para ensinar algo que precisava ser ensinado. Lógico que algumas pessoas assimilavam isso mais rápido e outras demoravam para assimilar. Mas era o método mais utilizado por Cristo, era as parábolas. Mas o Cristo também se utilizou de paradoxos para ensinar algumas coisas.
Bom, vamos definir paradoxo. Paradoxo. E aí eu vou ler a definição que está no Aurélio. Está ali. Pensamento, proposição, argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. O que é um paradoxo? É algo que contraria alguma coisa que é óbvia. Isso é paradoxo. Pode ser alguma coisa, pode ser um pensamento, pode ser um princípio básico. Isto é paradoxo. Bom, talvez essa definição do Aurélio ainda não nos permita ficar claro o que é paradoxo e como Jesus utilizava-se dos paradoxos. Bom, então como um bom físico, eu lhes apresento este senhor. A foto está escura, mas acho que dá para vocês reconhecerem. Quem é esse senhor? Quem que é? Albert Einstein. Esse é o senhor Albert Einstein, um dos maiores físicos que já existiu na história da Terra. Dizem alguns estudos, nada é certo, mas dizem alguns estudos de que ele foi a pessoa que utilizou a maior capacidade mental, de raciocínio mental, de sinapses que podiam ser feitas. Quanto vocês acham que ele utilizou de conhecimento? Da capacidade cerebral 100%? Imagine você, a sua capacidade mental é 100%. Quanto vocês acham que ele utilizou? Quanto? 10. Quem falou 10? 10%. Alguém dá mais? Vamos fazer um leilão aqui. 50%. Olha, irmã, 50%? 1%. Olha. 7%. Os estudos dizem que ele usou por volta de 5%. Aí você pensa o seguinte, só abrindo um parênteses. Se ele usou 5, imagine a gente. Ah, não sei nem se nenhum. Agora, vejam. E aí, ainda sem fechar o parêntese. Por que nós não vamos ter ainda 100% da capacidade mental? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque com 5% que Einstein tinha, e Einstein é um dos grupos seletos de cientistas que acreditava, porque ele já é morto, acreditava piamente de que existia um Deus que estabeleceu todas as leis. Isaac Newton estudou o livro de Daniel e as profecias, era um físico. Então Einstein acreditava piamente que tinha um Deus que governava todas as coisas e estabeleceu todas as leis. Agora, se ele com 5% foi quem escreveu uma carta para o então presidente Roosevelt, se eu não estou enganado, dizendo o seguinte, olha, a Alemanha está mexendo com reação em cadeia. E se eles resolverem a questão da reação em cadeia, nós vamos ter problemas. E ele tem um livro, depois se vocês quiserem procurar, tem um livro que chama E igual a MC ao quadrado. Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo um efeito chamado efeito fotoelétrico. Mas ele não ganhou o prêmio Nobel por esta equação. Tem um livro dela, E igual a MC ao quadrado. Essa equação é que garantiu que a comprovação da reação em cadeia. E aí Oppenheimer, esse filme saiu no cinema há algum tempo atrás, estou esperando sair na Netflix ou algum outro lugar para a gente poder assistir, mas conta a história do programa Manhattan. Bom, Einstein, 5%. Como um grande cientista, ele também estudou um paradoxo. Eu queria mostrar o paradoxo na ciência para vocês. Qual a diferença entre essas duas imagens? A imagem parece a mesma. Na verdade, a imagem é a mesma.
Só que os senhores desse lado estão mais velhos que os senhores do outro lado, certo? Einstein estudou o paradoxo dos gêmeos. Vou perguntar aqui. O tempo passa igual? Sim ou não? 10 minutos são 10 minutos? Sim? Beleza. Vou mudar a pergunta. Esqueci teu nome. Martin, você fez os anúncios. Cuidado com a resposta que você vai me dar. Você é casado? É casado? Não vai me dar a resposta que outro cara na igreja deu. Tá bom? Cadê tua esposa? Cadê tua esposa? Está aqui ou não? Não, tá bom. 10 minutos. O que demora mais? 10 minutos na fila do banco ou 10 minutos com a sua esposa? Não me responda o que um outro irmão respondeu para mim. Na fila do banco. Isso mesmo. Então você já sabe a resposta que um outro irmão deu para mim numa igreja aí. A sensação é de que não demora mais quando você está numa situação que você não está confortável na situação, parece que não passa, tal. E quando você está com alguém numa situação interessante, parece que o tempo passa mais rápido. Mas 10 minutos são 10 minutos, certo? Não. Para Einstein, 10 minutos depende de como você está se movendo. E aí ele diz o seguinte: se você se move a uma fração da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, se você se move a uma fração dessa velocidade, o tempo passa diferente para você. Dilatação de tempo e de espaço. Então ele propôs um paradoxo. Qual é o paradoxo? Ele propõe que dois irmãos, está aqui, um deles está na Terra e o outro vai pegar uma espaçonave que viaja à fração da velocidade da luz. E esse irmão vai então viajar naquela espaçonave e o outro vai ficar na Terra. E ele vai viajar durante 1 ano à velocidade da luz. E o outro irmão vai passar quanto tempo na Terra? 1 ano? Não. O paradoxo diz que depois, quando esse irmão voltou de 1 ano de viajando à velocidade da luz, ele encontra o irmão dele mais velho, 10 anos. Lógico que o desenho ali envelheceu mais ele, mas a proposta é essa. Ele estava viajando à velocidade da luz. Acredite você ou não, os cientistas, os astronautas que passam na Estação Internacional Espacial, que passam 300, 400 dias na Estação Internacional Espacial, eles a uma velocidade, veja, a velocidade da estação, 14 mil, 15 mil quilômetros por hora, em órbita ali, orbitando, eles voltam mais novo que a gente. Eles voltam e veem o futuro, né? Porque se ele está voltando, ele andou na velocidade, eles vêm e veem o futuro. Sabe em quanto tempo que eles voltam? Está comprovado isso. Milésimos de segundos. Ou seja, é imperceptível. Mas para quem gosta de conta e gosta de estudar teoria, e os físicos, está calculado. O que Einstein disse é verdade. Então, se eu pudesse viajar à velocidade da luz, o tempo passaria mais rápido para mim. Ele propõe o paradoxo dos gêmeos. É um paradoxo. Por que um paradoxo? Quanto tempo se passou para os dois? 1 ano. Quanto tempo é na fila do banco? 10 minutos. Quanto tempo é com a esposa? 10 minutos. É um paradoxo. Esse é um exemplo do paradoxo que está na ciência. Paradoxos do cotidiano. Agora vocês estão começando a entender o que é paradoxo. Paradoxos do cotidiano. Não vai por bem, vai por mal. É um paradoxo. Nós deveríamos resolver todas as nossas coisas e problemas sempre por bem. Mas a gente gosta de resolver por mal. Eu tenho 4 filhos. Então se avisa, não faz. Se avisa, não faz, não vai por bem. Beleza, faz e vai apanhar. Não é assim? Não põe a mão, vai queimar. Ah, põe a mão então. Aí vai lá e põe e queima. Não vai por bem, vai por mal. É um paradoxo. Outro, nem 8, nem 80. Esse é o paradoxo dos extremistas.
que todos nós somos em alguma situação. Vou dar um exemplo meu. Eu me considero que dirijo bem o carro. E eu gosto, se eu tenho uma pista boa, eu gosto de pisar, sentir o carro. Quando eu estou com a minha esposa e os meninos, ela fala assim para mim: precisa correr? Ó, as crianças. Eu falo, uma pista aqui, ó, não tem nada, até uma reta. Não, precisa correr? Ó, as crianças. Aí eu faço o quê? Eu falo, não falo nada. Eu só tiro o pé do acelerador e olho a primeira placa de limite de velocidade. É 80? Beleza. 80. Aí ela vira para mim e fala o quê? Precisa? Eu falei, decide o que você quer. Você quer que eu ande ou você não quer que eu ande? Vocês entenderam? É assim. Nem 8, nem 80. É o paradoxo do extremismo. A gente não resolve nada por bem, é sempre por mal. Nem 8, nem 80. Ruim com ele, pior. Esse é o paradoxo do chefe. É ou não é verdade? É o paradoxo do chefe. Ruim com ele, pior sem ele. Vai trocar o chefe. Mas pelo menos esse aí eu já conheço. É melhor com ele do que o outro que vai chegar. Já escutaram aquela expressão? Mudou o faraó que não conhece José. Já escutaram essa expressão? Muda faraó, faraó não conhece José. É assim, ruim com ele, pior sem ele. É melhor continuar. São paradoxos. E agora vocês estão pensando em outros paradoxos que já vieram do cotidiano para vocês. Beleza. Entendemos o que é paradoxo? Está entendido? Então agora eu posso, quem sabe, ir para a Bíblia e encontrar alguns paradoxos que o Senhor utilizou. Paradoxos na Bíblia. Livro de Mateus 20:16, depois você pode ler. Está ali, os últimos serão os... Não é um paradoxo? É um paradoxo. Por que os últimos serão os primeiros? Quem ganha prêmio? É o último ou o primeiro? É o primeiro. Mas na visão cristã, os últimos serão os primeiros. Outro paradoxo. Quem chora será consolado. Não, mas peraí, professor, esse daí não é tão paradoxo assim. Quem chora tem que ser consolado. Não, irmãos, nós não fomos feitos para chorar. Fomos? Não. Nós não devíamos chorar. Bem-aventurados os pobres, pois deles será o reino de Deus. Outro paradoxo. Então, irmãos, eu já vou avisar os irmãos aqui. Aquele que tem uma boa conta bancária, eu passo o Pix. E está ali, ó. Bem-aventurados os pobres, pois deles será o reino de Deus. E eu vou ter que arrumar alguém para doar o dinheiro também, porque eu também quero ir para o céu. É isso, né? É isso que está sendo dito, né? Eu não posso ter dinheiro. É isso? Não, tá ali, irmãos. Bem-aventurado, 8 nem 80. Bem-aventurado. O irmão deve ter dinheiro aqui, ó. Bem-aventurados os pobres, pois deles será o reino de Deus. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Não há problema nenhum de você ter uma boa condição nessa terra. De você ter uma boa casa, de você ter um bom carro. Não tem problema. Desde que isso não seja motivo para que você não olhe para as coisas da terra e se esqueça das coisas do quê? Do céu. Então é mais fácil para o pobre que não tem nada manter a sua visão focada onde? Deu para entender? Bem-aventurados os pobres, pois deles será o reino do céu. A sua visão tem que estar focada onde? No céu, não nas coisas da terra. Os últimos 9 anos eu trabalhei na editora, Casa Publicadora Brasileira. Quantos conhecem a CPB? Todos vocês têm a lição da Escola Sabatina. Tudo. Quantos já estiveram lá, passaram por lá, conhecem? Então, os últimos 9 anos eu trabalhei lá. Cuidava dos livros didáticos da educação adventista, para toda a educação adventista. E eu tive o privilégio de conhecer muitas regiões do Brasil para atender a nossa educação. E eu estive algumas vezes no norte e no nordeste. Regiões delicadas, não capital, mas regiões delicadas, norte e nordeste.
Nós estamos numa boa igreja aqui, não estamos? Quando eu cheguei, fiquei assim admirado com a fachada, a linda fachada, a estrutura da igreja. O Morvan me disse que vocês ainda estão terminando a reforma, tudo. Mas olha o lugar que nós estamos. Nós temos igrejas que não são assim. Só que o povo do norte e do nordeste, eles têm uma característica. Eles falam para o pastor, só não atrapalha. Só não atrapalha, porque o resto a gente faz. Parece que eles têm mais vigor espiritual de cumprimento da missão do que a gente. A gente está numa situação mais confortável que eles. Então, esperamos o Senhor voltar? A gente espera, lógico que a gente espera. Estamos ansiosos, lógico que estamos. Mas quem está numa situação pior parece que espera mais e trabalha mais para chegar. Bem-aventurados os pobres, pois deles será o reino do céu. Deu para entender a relação? Paradoxos. Mas a pergunta dessa manhã é: qual é o maior paradoxo da vida cristã? Qual é o paradoxo que eu e você temos que vencer para estarmos no céu? Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos 8, 34, 35. E eu queria ler com vocês. Marcos 8, 34, 35. Vamos começar pelo verso 34. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E eu vou parar aqui no 34. Vou ler de novo. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A gente sabe, por ler o Espírito de Profecia, de que a morte destinada a Cristo foi a pior morte. Era a morte que era destinada àquelas pessoas que cometiam a maior atrocidade daquela época. A morte de cruz. Não suficiente sendo morto, se você fosse condenado à morte de cruz, todos saberiam que você fez alguma coisa aterrorizante. Você ainda tinha que carregar a sua cruz. Era a praxe daquela época. Você foi condenado à morte de cruz e você vai carregar a sua cruz até o local da crucificação, até o local de crucifixão. E lá você será crucificado. Então, além de saber que você tinha feito algo horrível, você ainda carregava a sua cruz. E Jesus Cristo foi condenado a esta morte. E quantos filmes que vocês conhecem que tentam retratar um pouco do que pode ter sido o sofrimento do Senhor Jesus Cristo? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Quando ele diz, toma a sua cruz, se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer para nós que nós temos que ser ascetas. É isso? Você sabe o que é uma pessoa asceta? Uma pessoa asceta é aquela que deixa todos os seus bens, porque os bens dela atrapalham a vida espiritual dela. Deixa todas as pessoas, porque as pessoas também atrapalham a vida espiritual dela. E ela se isola. Essas são as pessoas ascetas. Prefere não ter bens, prefere não relacionar com pessoas, tudo para estar focada numa única coisa: a salvação. É isso que o Senhor está pedindo aqui para nós? Ele está pedindo para nós deixarmos de ser o centro das atenções. E aí eu vou começar a entender o paradoxo da vida cristã. O problema nosso, irmãos, é que nós muitas vezes queremos ser o centro das atenções. Esse é o problema.
E eu não preciso ser o centro das atenções, porque eu já sou o centro das atenções de quem? De Cristo. Eu já sou o centro das atenções do conflito entre o bem e o mal. Eu não preciso ser o centro das atenções. Eu não preciso ser bajulado, eu não preciso ser valorizado. Eu não preciso querer isso. É isso que o Senhor está dizendo. Se negue a si mesmo. Tome a sua cruz, os seus problemas, as suas dificuldades e siga-me. Eu vou cuidar de você. Lembra? O meu fardo é suave. Traz para mim, o meu fardo é suave. Então a primeira coisa, se você quer resolver o paradoxo da vida cristã, tenha em mente de que você precisa deixar de querer ser o centro das atenções. Não seja o centro das atenções. E essa é uma luta do ser humano, porque nós gostamos de ser valorizados. Nós gostamos de ser exaltados. Deixe de ser o centro das atenções. Você já é. Porque o Senhor já morreu na cruz para que nós possamos estar com Ele na santa cidade celestial. Mas o paradoxo não está no verso 34. O verso 34, ele só nos lembra que eu preciso deixar de ser o centro das atenções. Agora eu vou para o paradoxo, e aí se eu quiser resolver o paradoxo, eu tenho que deixar de ser o centro das atenções. Verso 35. Olha o verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Esse é o paradoxo. Esse é o maior paradoxo da vida cristã. Qual vida você quer salvar? Essa é a pergunta desse sábado. Qual vida você quer salvar? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem aqui não quer salvar a sua vida? Levanta a mão. Eu quero salvar minha vida, gente. Eu não quero morrer aqui. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas então é o seguinte, então, se botar uma arma na cabeça, deixa matar. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Bom, vamos tentar resolver essa equação para entender que vida que o Senhor está dizendo de que eu não posso querer salvar. A vida cristã, ela é fácil ou não? Não. A vida cristã não é fácil. Aqueles que acham que quando se batizam vai ser tudo um mar de flores, e você já ouviu isso em muitos batismos, a vida cristã não é fácil. E ela não é fácil por causa de nós. Porque nós preferimos andar no caminho largo e não no caminho estreito. Simples assim. O caminho estreito é mais dificultoso. O caminho largo é mais fácil. Nós não temos disposição para andar no caminho largo. O Senhor está empurrando a gente. Anda aqui, irmão. Isso é para você andar aqui. A nossa tendência é ir sempre para o mais fácil. Mas vamos dizer o seguinte, que todos que estão aqui, inclusive eu, conhecemos a verdade, sabemos os princípios, todas as nossas doutrinas e nossas crenças. Então, eu estou na igreja certa? Estou ou não estou? Estou ou não estou? Certo? Estou ou não estou? Estou na igreja certa. Guardo o sábado. Temos uma luz menor, que é o espírito de profecia. Eu vou contar uma história. Quando eu era moleque, e morava em Rio Claro, interior de São Paulo, de domingo,
8h pouco da manhã, tocava a campainha em casa. Às vezes meus pais estavam dormindo, eu já tinha acordado, minhas irmãs estavam dormindo. Às vezes eles já tinham saído, só estava eu em casa. Nesse horário, quem toca a campainha? Testemunho de Jeová. Tinha vezes que eu olhava pela fresta e falava, não vou atender não. E tinha dias, domingos, que eu falava, eu vou atender. Aí eu ia até lá. Tudo bem, Morgan? O Morgan se apresentava, era um testemunho de Jeová. Tudo bem, como você chama? Eu me chamo Harris. Você está bem? Está tudo bem? Eu queria... Você tem um tempo para ouvir uma palavra de Deus? Eu falava assim, eu tenho. Mas tudo que você vai dizer para mim eu já sei. Inclusive algumas coisas da igreja de vocês estão erradas. Porque vocês são testemunhos de Jeová. Eu sou adventista do 7º dia. Deu para entender a relação que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós nos colocamos aqui, ó. Eu precisava fazer isso com ele? Eu estava errado. A igreja que vai ser salva é só a igreja adventista? Quantos irmãos nossos estão em outras denominações e serão salvos? Não precisava. Mas às vezes nós nos colocamos numa posição de centro das atenção. Centro das atenções. Eu sei, eu estudo. Eu sou adventista de berço. Eu nasci na igreja. Tenho 47 anos. Estudei nas nossas instituições. Trabalho para a educação há mais de 25 anos. Conheço de capa a capa a Bíblia. Talvez não como eu deveria conhecer ainda, mas conheço. Espírito de profecia. A tendência é a gente se colocar às vezes nessa posição. A vida cristã é dura. Porque nós tornamos ela dura. Não me considero superior a ninguém, mas também não sou inferior a ninguém. O apóstolo Paulo disse isso. Tem problema de você ter o conhecimento? Não. Não tem problema de você ter conhecimento, de você conhecer a Bíblia, de você conhecer a verdade, desde que você use isso com um propósito. Qual o propósito? Salvação, missão. Não desmerecer as pessoas, não se colocar numa posição mais altiva. Nós não precisamos disso, nós não somos o centro das atenções. Bom, como eu vou resolver o paradoxo? Tem um livro, esse livro vocês encontram na Amazon. Dependendo do dia que vocês olharem, ele vai estar aí na casa dos 30, 35 reais. Certo ou errado? São dois pastores cristãos, não adventistas, mas são cristãos, que escreveram um texto para que você possa, na sua vida cristã, tomar as decisões certas. Mas como que você sabe se a decisão que você está tomando é uma decisão certa ou uma decisão errada? Por isso que o livro chama certo ou errado. E ele propõe alguns testes. Na verdade, o livro é para propor 3 testes. Para saber se quando você vai fazer algo, para saber se quando você vai tomar uma decisão, se isso que você vai fazer é certo ou errado. Essa decisão que você vai tomar é uma decisão certa ou uma decisão errada? Primeiro teste que ele propõe é o teste do segredo. Se você precisa fazer algo em segredo, alguma coisa está errada. Já escutaram aquela expressão, quem é você quando ninguém está olhando? Esse é o teste do segredo. Se você precisa fazer algo em segredo, alguma coisa está errada. Se você vai falar mal de alguém, e aqui ninguém fala mal. Amém? Aqui ninguém fala mal. Mas se alguém fosse falar mal de alguém, você não vai falar mal para a pessoa, vai? A senhora vai falar mal de mim, na minha cara? Não vai, né? Não vai. Mas pode falar nas minhas costas. Eu estou brincando. Se você precisa fazer algo em segredo,
alguma coisa está errada. Primeiro teste. E, irmãos, toda vez que eu prego esse sermão, eu olho primeiro para quem? Eu olho primeiro para mim. Se eu preciso fazer alguma coisa em segredo, alguma coisa está errada. Querem ver o segundo teste? Ele propõe um segundo teste. O segundo teste é o teste da universalidade. Seria bom que todos fizessem? Esse é o teste da universalidade. Seria bom que todos fizessem? Seria bom que todos amassem as pessoas? Sim ou não? Seria bom que todos cuidassem das pessoas uns dos outros? Sim ou não? Teste da universalidade. Seria bom eu falar mal das pessoas? Teste da universalidade. Eu dei o exemplo de hoje. Eu cheguei, muitos vieram me cumprimentar. Agora, se eu tivesse chegado sujo, de bermuda, camiseta rasgada, mal cheiroso, e me sentasse no banco. E se fosse uma mulher que entrasse, uma saia curta, os seios quase à mostra, bem pintada, com joias, e se sentasse no banco? Seria bom que todos fizessem? Teste da universalidade. E eu não estou criticando ninguém, porque não é fácil. Não é fácil. Nós julgamos as pessoas. Nós fazemos pré-julgamentos. É mais fácil eu julgar, é o caminho largo. O caminho largo é o mais fácil, é eu julgar. Terceiro teste. Esse é conhecido do nosso. Teste da oração. Posso pedir por aquilo? Teste do segredo. Se eu tenho que fazer algo escondido, alguma coisa está errada. Teste da universalidade. Seria bom que todos fizessem? O último teste que ele propõe é o teste da oração. Posso pedir por aquilo? Posso pedir por saúde? Sim ou não? Posso pedir por questões financeiras, por uma solução de questões financeiras? Sim ou não? Eu vou complicar um pouco mais agora. Quando nós terminamos as nossas orações, normalmente nós terminamos como? Em nome de Jesus, amém. Seja feita a tua vontade. Normalmente as nossas orações, Senhor, mas seja feita a tua vontade, amém. Só que no fundo, qual vontade nós queremos que seja feita? A nossa. Então agora eu vou de novo perguntar. Posso pedir por saúde? Posso pedir por questões financeiras? Posso. Eu posso pedir. Mas só Deus sabe. Quantas vezes, talvez na pandemia, você tenha orado por entes queridos que não perdessem a vida e perderam a vida? Quantos vocês também conhecem que foi orado para que a saúde fosse restabelecida? A saúde foi restabelecida, mas hoje eles já não se encontram nas nossas bases. Saíram da igreja. Quantas vezes nós oramos para que uma situação financeira fosse resolvida, a situação financeira foi resolvida, e essa pessoa com dinheiro fez o quê? Se afastou de Deus. Posso pedir? Posso. Quem sabe? Deus.
Por isso que Mateus, agora eu faço uma correlação com Mateus capítulo 7, quando ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele usa 3 verbos de ação: pedir, buscar e bater. Por que ele usa 3 verbos de ação: pedir, buscar e bater? Porque no processo de pedir, de buscar e de bater, isso leva tempo. Isso leva tempo. Nesse processo é que, de fato, quando eu digo seja feita a tua vontade, ele está esperando para aquilo que de fato eu mude a minha oração e eu perceba que aquilo que eu estava pedindo não era importante, e sim aquilo que Deus tem para dar para mim. Por isso que é um processo: pedir, buscar e bater. Se eu parar de pedir pelo pão de cada dia, eu vou receber. As pessoas que estão no Nordeste, nem todas pedem por chuva, mas quando a chuva cai, cai para quem? Cai para todos. Essas são as bênçãos temporais. Justo ou injusto, as bênçãos vão ser concedidas. São bênçãos temporais. Mas quando o Senhor está dizendo pedir, buscar e bater, Ele está pedindo que você busque as bênçãos espirituais. Caráter. É só o que nós vamos levar dessa terra. Caráter. Ajuste o meu caráter. Não deixe eu ser egoísta. Não me permita ser orgulhoso. Não faça com que eu seja mentiroso. Caráter, bênçãos espirituais. Teste da oração. Posso pedir por aquilo? Agora você sabe, eu posso, mas insista. Bata. Peça. Busque. Quem busca atalho encontra trabalho. Na vida cristã não tem atalho. Se você busca atalho, você vai encontrar o quê? Trabalho. Por isso que a vida cristã é dura. Porque na maioria das vezes nós queremos salvar esta vida. E não estamos dispostos a perder esta vida, este corpo corruptível, para um corpo incorruptível. Quem busca atalho encontra trabalho. Como eu resolvo o paradoxo da vida cristã? Como eu perco esta vida e ganho a vida que Deus quer nos dar? 3 conselhos nessa manhã. 3. Primeiro, é necessário descer para subir. As maiores árvores são aquelas que têm as raízes mais profundas. Os maiores prédios são aqueles que têm as fundações mais profundas. Ninguém sobe um prédio sem uma fundação. A árvore não fica grande sem raízes profundas que permitam a ela sustentação e alimentação até chegar no topo da sua copa. É necessário descer para subir. Lembre-se da nossa condição aqui nessa terra. Nós somos servos. Nós somos apenas servos do Senhor. Nós somos seus servos. Não sou o centro das atenções. Bateu? Dê a outra face. Gritou com você? Não retribua com grito. Necessário descer para subir. Humildade. Primeiro conselho. Você quer perder essa vida em prol do Evangelho? É necessário descer para subir. Segundo conselho. Dar para poder receber. Essa é outra dificuldade nossa. Você já percebeu quando você faz uma boa ação? Quem fica mais feliz na boa ação? Quem se sente bem mesmo na boa ação? Quem recebeu ou quem doou?
Mas quão difícil é doar. E aqui eu não estou dizendo doar questões materiais, não, irmãos. Quão difícil é doar amor. Quão difícil é doar perdão. Quão difícil é ser empático numa situação. Dar para poder receber. Nós somos servos. Dar para poder. Você quer vencer essa vida? Dar para poder receber. Último conselho dessa manhã. Esse talvez seja um dos mais difíceis. Se entregar para ser livre. O mundo que nós vivemos, principalmente para os jovens, é um mundo que prega a liberdade. Liberdade de expressão. Liberdade de ser quem eu quero ser. E aí você entenda o que você quiser. Liberdade. E é assim que o inimigo trabalha. O inimigo da liberdade. Diz que é melhor você fazer dessa forma. Você é livre. Escolha, decida. É bom. Só que ele não te mostra que toda decisão tem um ônus. Toda decisão que você toma tem um ônus e tem um bônus. A toda ação tem uma reação. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Você vai tomar uma decisão, você pode tomar. Os resultados dessa decisão virão cedo ou tarde. Você quer ter relação antes do casamento? O resultado vai vir. Seja com um filho, ou seja com problemas no casamento depois. Toda ação tem uma reação. Se entregar para ser livre. Se entregue a Deus. Se entregue aos seus princípios. Siga os seus princípios. As duas universidades que eu fiz, minha graduação e o mestrado, eu fiz em universidades públicas. Eu estudei na Unesp e estudei na USP. Não tem nada de cristão. Toda quinta-feira na Unesp tinha festa. Toda quinta-feira tinha festa. E os meus colegas chegavam, quando eu entrei na universidade, está aqui o convite, vamos para a festa. E o que eu fazia? Obrigado pelo convite e tal, não sei o que, deixa comigo, eu vou lá. Mas eu não ia na festa. Mas eu também não tinha coragem de dizer que eu não ia, por quê? Porque não era meu princípio. E foi uma quinta-feira, foi 2 quintas-feiras, foi 3 quintas-feiras, tal, até que os caras começaram a me infernizar. E me chamar de... eu não era homem. Aí um dia eu me irritei com a situação. Falei, cara, é o seguinte, eu não vou na festa, porque eu não vou beber, eu não vou fumar e eu não vou transar. Não é lugar para mim. Eu respeito você, mas eu não vou, então me respeita, cara, eu sou adventista do 7º dia. Eu nunca tinha dito que eu era adventista do 7º dia. Eu não vou, você entendeu? Cara, me respeita, eu vou respeitar você. Eu sou tão homem quanto você. Eu só não vou, cara. Só não vou fazer essas coisas. Então eu não vou mais. Quando eu fiz isso, eles passaram a me respeitar. Está vendo o paradoxo? Você acha que você seguir o fluxo, você vai ser respeitado. Não, você só vai ser mais um deles. Eles passaram a me respeitar. Eles passaram a dizer assim, ó, eu queria que você fosse na festa, a gente sabe que você não vai, tá tudo certo. No mestrado, terminava a aula, algumas mulheres, vamos estudar em casa? Obrigado, não vou. Se entregar para ser livre. O sentido de liberdade para nós é diferente. Nós almejamos a liberdade. Nós estamos presos nesse mundo. Vou ler de novo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Se você continuar agindo de forma errada,
Se eu continuar agindo de forma errada, sendo mentiroso, sendo orgulhoso, não tendo o caráter que eu deveria ter, eu vou perder essa vida. Porque todas essas situações me colocam em situações que parecem legal. Eu mentir, eu posso ganhar, eu ser orgulhoso, eu posso me colocar em tal lugar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você está salvando essa vida. E não é essa que nós devemos salvar. Agora, quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, esse sim salvará. Você está aqui por quê? Porque você quer salvar esta vida? Ou você quer salvar a vida eterna? Um filósofo inglês disse o seguinte: nenhum de nós sabe o que nos espera. Que grande momento, que oportunidade única para agir de forma excepcional pode estar diante de nós. O Senhor quer usar a cada um de nós com os talentos que nós temos. Não tem pecado você estudar. Não tem pecado. Porque se você estudou uma coisa que é muito específica, uma formação específica, Deus pode usar você, colocar você numa posição em que ali você pode honrar o nome dele, você pode falar dele. Porque outra pessoa não chegaria ali. Dr. Ben Carson, vocês conhecem a história de Ben Carson? Olha onde ele chegou, por onde ele circulou. Quantas oportunidades ele teve de falar da palavra de Deus. Ele estudou, ele tem dinheiro. E eu acho que ele deve ter muito dinheiro. Mas qual que é o foco dele? A mensagem de Cristo. Que oportunidade Deus está esperando conceder a você para honrar o nome dele? Que oportunidade você pode ser usado para falar dele e salvar outras pessoas? E já que a gente falou de paradoxo, eu fui buscar esse texto. É parte do texto. Depois vocês podem buscar o texto completo na internet. É paradoxo do nosso tempo. Digite no Google paradoxo do nosso tempo, vocês vão ter o texto completo. Temos casas maiores e famílias menores. Mais medicina, mas menos o quê? Saúde. Maiores rendimentos, mas menor padrão moral. Multiplicamos as nossas posses, mas reduzimos os nossos valores. Já fomos à lua e dela voltamos, mas temos dificuldade em atravessar a rua e encontrarmos o nosso novo vizinho. Já fomos à lua e voltamos, mas temos dificuldade de encontrar o nosso novo vizinho. Conquistamos o espaço exterior, mas não o nosso espaço interior. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. São os paradoxos. Casas maiores, famílias menores. Mais medicina, menos saúde. Fomos à lua e voltamos, mas somos egoístas, porque não atravessamos a rua para cumprimentar o nosso novo vizinho. O meu desejo nesta manhã, que é o meu desejo, é vencer o paradoxo da vida cristã. Menos terra, mais céu. Essa é a chave. Menos terra, mais céu. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos descer para subir. Que nós possamos dar para receber. E que nós decidamos constantemente nos entregarmos a Deus para sermos livres deste mundo.
Vamos se colocar de pé nesse momento para encerrarmos o nosso culto. Nós vamos louvar a Deus com o louvor Sou Feliz com Jesus. Número 197 do Inário. Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal, salvou-me Jesus, ó que amor sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar. Então com Jesus vou pra sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida cristã é dura, porque a nossa escolha é sempre estar com o Senhor. E quando a gente escolhe, não será fácil. Não ache que eu não tenho as minhas lutas e preciso me lembrar dos 3 testes constantemente.
E eu queria deixar um texto com os irmãos, está nos Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 223. Para que você tenha certeza de que quando você escolher o Senhor, escolher perder esta vida, e as dificuldades vierem, as provações vierem, e a gente não entender por que estamos passando por essas provações, tenha esse texto em mente. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 223. Diz assim: tudo quanto nos tens confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Naquilo que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs as experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Não adianta, nós não vamos entender aqui as provações. Não busque explicação. Nós não vamos entender. Há um propósito. Nada nesta vida é por acaso. Nada. Há um propósito. Só que nós só vamos entender o propósito quando nós estivermos com o Senhor no céu, com Ele na árvore da vida. É só lá. É só lá que nós vamos entender. Perca esta vida em prol do Evangelho e nós ganharemos a vida eterna. Senhor Deus, o nosso pedido nesta manhã é que mais uma vez nós possamos reconhecer a nossa pequenez, possamos reconhecer o quão falho nós somos e o quão dependente de Ti nós precisamos ser todos os dias. Que os nossos olhos não estejam nesta terra. Apesar de estarmos aqui e vivermos aqui, este não é o nosso lugar final. Faça-nos olhar mais para o céu e menos para essa terra. Que nós possamos escolher a vida eterna e não a morte eterna. Cuida de nós. Nos dê força para vencermos as provações. Nos dê sabedoria para entendermos os teus desígnios. Esse é o meu desejo e minha oração nesta manhã. Amém.